Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar sobre O Exorcista 2, O Herege, considerado uma das piores continuações já feitas na história do cinema. Esse filme foi dirigido pelo John Boorman, que ele não gostava, era um diretor que ele não gostou do resultado do Exorcista original. Sim, existiu alguém que não gostou na época do resultado do Exorcista original. Então, ele convenceu o estúdio, convenceu a Warner a fazer um filme completamente diferente, uma continuação completamente diferente. E a Warner, fazendo merda desde sempre, né, aprovou. Simplesmente chegou para um cara que não gostava do original, que fez um puta sucesso, aprovou. Simplesmente falou assim, faz o que você quiser. Deu carta branca pro cara fazer, e aí ele fez essa porcaria aqui. Mas antes de entrar no vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like. O canal ficou parado por quase um mês, tá? Peço desculpas por isso. Tive alguns problemas pessoais, problemas técnicos também, que me impediram de fazer vídeos durante esse mês. Mas voltamos aqui com tudo e com as reviews. Também vou pedir para você acessar aqui o link para assistir o meu curta-metragem. Sim, eu fiz um curta-metragem, produzir um filme. Se você gosta de suspense, terror, drama, você vai gostar do meu curta-metragem. É o Curta Letícia. Ele vai estar aqui no link na descrição, tá? No comentário fixado também. Vou deixar aqui nos cards. É gratuito, tá? É um curta-metragem de menos de 30 minutos. Então, é de graça. É só você clicar e assistir lá, tá ok? O filme, ele é de 1977 e ele tem no elenco algumas peças do filme original. A principal delas, claro, é a Linda Blair. Além disso, temos novos acréscimos, como por exemplo Richard Burton, que ele fez Cleópatra. Ele é um rosto bem conhecido ali nos filmes clássicos, nos filmes épicos, e ele fez esse filme, né? A Kit Winn, que faz a Sharon no original, que eu nem lembro se eu disse na review do original sobre ela, mencionei a personagem dela, porque é uma personagem muito secundária, ela também volta nesse filme. Quem não volta é a Ellen Burstyn, que percebeu a bomba que seria esse filme, né? E ela recusou fazer esse filme. Mas quem volta também é o Max von Sydow. Além disso, temos aqui a Louise Fletcher, que ela já fez participação aqui no canal. Ela tá no vídeo do Estranho no Ninho. Ela fez a enfermeira lá do Estranho no Ninho, né? Aquela enfermeira que é uma puta vilã, né? E temos também aqui no elenco, pasme, o James Earl Jones, que você conhece como a voz do Darth Vader e também como o Mufasa, super voz aí no cinema. Bem, o filme ele é considerado por muitos como uma das piores, se não a pior continuação já feita na história do cinema. Realmente, ele é um filme que ele não deveria existir. Apesar de ter alguns méritos, por exemplo, a direção do John Boorman não é uma direção ruim. Ele tem alguns ângulos interessantes, alguns takes, algumas situações que eu vou mostrar aqui na review para vocês. O filme também tem uma trilha sonora maravilhosa do Ennio Morricone, que é um clássico, ele é um lendário compositor do cinema, né? E ele fez a trilha sonora de vários faroestes, chegou a ganhar um Oscar por fazer a trilha sonora de filmes do Tarantino. Então, o Ennio Morricone é um grande diretor, é um grande compositor. E ele fez a trilha sonora desse filme. Porém, o filme ele não se sustenta só na trilha sonora, tanto que parece que eles perceberam que era só a trilha sonora que era boa e ficaram repetindo a trilha sonora várias vezes no filme. Mas é uma trilha sonora muito boa, o filme tem uma direção muito boa e só. De resto, o filme é ladeira abaixo. Alguns atores até tentam, né? O próprio Max von Sydow, ele até tenta fazer alguma coisa para salvar o filme. A Linda Blair em alguns momentos ali, só que a Linda Blair nessa época, ela tava muito estrelinha, ela não quis fazer a maquiagem toda de novo, aquelas horas, ficar horas de maquiagem. Ela tava muito estrelinha, então isso acabou prejudicando também a produção. O filme, ele, como o John Boorman, como eu disse, ele quis se distanciar tanto do filme original, porque ele não gostava, e ele quis colocar para uma vibe mais psicológica, mais voltada para a ficção científica,
um filme muito mais denso, muito mais psicológico. Isso acabou prejudicando muito, se distanciou muito do original, e por conta disso, de ter se distanciado tanto do filme original, esse filme acabou perdendo a essência do Exorcista. E acabou sendo um filme que ele não deveria existir. Você não entende, e você vai ver aqui nas cenas, que é um filme que ele não deveria existir. Ele não tem uma história. Ele simplesmente vai do nada para lugar nenhum. É um filme que ele não tem nada. Ele não tem uma história, ele não tem uma construção. A Regan que começa o filme e termina o filme do mesmo jeito. Todos os personagens meio que só flutuam no filme. O filme tem um monte de cena aleatória que não vai para lugar nenhum. Então o filme ele acaba sendo um completo nada. Você acaba não sendo nada, não sente nada, não sente medo, não sente tensão, não sente nenhum impacto ao ver o filme. Então isso é uma situação que é muito ruim quando você assiste a um filme, quando você não sente nada. E o filme acaba se tornando só chato. É um filme chato, é um filme lento. É um filme com ritmo lento, é um filme chato, desinteressante. Logo nos primeiros minutos você não se interessa pela história, e aí você continua vendo só para terminar o filme, e são 2 horas disso, são 2 horas de nada. Então, é isso que irrita no Exorcista 2. Realmente, para mim, é uma das piores continuações já feitas, e ele pega tudo que foi mérito no primeiro filme, por exemplo, a maquiagem, os efeitos especiais e tal, e cai de uma forma, nessa continuação, cai a qualidade do que era no primeiro filme, desde as maquiagens, dos efeitos, cai muito. O roteiro, a trilha sonora, tudo. Apesar de ser uma trilha sonora do Ennio Morricone, não é tão icônica como a Tubular Bells, como o som ambiente do filme original. O John Boorman ele não consegue, ele vai muito pro lado da ficção científica nesse filme, e ele não consegue. Ele não consegue atingir o lado psicológico dos personagens, o lado da ficção científica, e não consegue atingir o terror do Exorcista. Então o filme ele acaba ficando num eterno meio termo que não chega a lugar nenhum. Então é um eterno nada. Bem, o filme ele começa com um padre num lugar lazarento ali, né? Aparentemente naqueles países africanos e tal, e ele encontra uma mulher possuída, né? E ele tenta exorcizar essa mulher, e a mulher acaba pegando fogo, né? Do nada ela começa a pegar fogo ali dentro da igreja. A gente vê esse bonecão aqui numa expressão show da mulher pegando fogo. E aí a gente começa já a ver a qualidade bagaceira do filme. Parece muito ser aqueles filmes feitos para TV, feito para DVD, né, na época, nos anos 70. Mas é isso. Cena totalmente desconexa, que tenta linkar mais ou menos com a cena do Iraque, do primeiro filme, mas não liga com nada. A gente corta para nossa personagem aqui, a Regan, sapateando. A gente vê que ela tá bem, agora ela tá com 17 anos. Começa a sapatear, começa ali, tá vivendo a vida dela de boa. E ela tá fazendo terapia. E só que ela fala na terapia que assim, tá tudo normal comigo, eu não lembro de nada que aconteceu. E a doutora fala assim, não, mas você tem que lembrar o que aconteceu lá em Washington e tal, né, remetendo ao primeiro filme. Aí a Regan fala, não tenho que me lembrar, cara. Tipo, tô de boa, tô tranquilo, tô fazendo meu sapateado, tô tranquilo, tô feliz. Eu tô feliz, me deixa em paz, psicóloga. Mas aí a doutora quer, não, a gente tem que fazer você se lembrar, Cara, se é um trauma, deixa. Se é um trauma, deixa, sabe? Não precisa fazer a garota lembrar. Mas a gente é apresentado aqui a doutora Tusk, né, que é a pior psicóloga do mundo, né? Que a garota tá claramente de boa com a vida e a psicóloga tá tentando fazer a garota tirar da cabeça, colocar para fora, lembrar de um trauma que ela passou. Se ela se esqueceu do trauma, que bom, né? Mas enfim. E a gente vê aqui o padre Lamont, né? Que é o padre que estava lá naquele exorcismo lazarento que a mulher pegou fogo, falando com o Papa, e o Papa falando para ele que tem que continuar investigando a morte do padre Mary, que o padre Mary foi muito importante, não sei o quê, e estão investigando a morte do padre Mary porque a imagem do padre Mary está manchada. E o pessoal esquece completamente do padre Carras. Tá certo que no terceiro filme eles voltam atrás nisso, mas nesse eles esquecem que foi o padre Carras que acertou tudo. Foi o padre Carras
que conseguiu resolver a situação. Foi o Padre Carras que ele salvou o exorcismo, o Padre Médio já estava morto. Foi o Padre Carras que meteu a porrada no demônio no primeiro filme. Então, assim, eles esquecem completamente do Padre Carras e falam assim, não, vamos investigar o Padre Mary. E dane-se, né? E por que não falam pra polícia, pra FBI, pra aquele investigador do primeiro filme investigar, sabe? Por que tem que ser um padre? Enfim, não faz sentido. Outra coisa que não faz sentido. E a gente vê aqui o padre falando assim, se eu tenho que investigar, eu vou começar pela menina que foi exorcizada. Então eu vou até lá conversar com a menina, com a Regan. E aí ele chega lá, tem esse enquadramento interessante. É aquilo que eu falo, a direção do John Boorman, ela não é de todo mal. Tem uns enquadramentos muito bons. E ele fala, Regan, pô, qual foi que rolou lá? E a Regan não se lembra. E aí o que acontece? A psicóloga, que já quer tirar essas situações da Regan, né? Ele fala assim, pô, eu tenho um aparelho aqui da hora que eu consigo conectar sua mente via Wi-Fi, via nuvem, com a minha mente também eu consigo ver o que rolou. E o padre também consegue. E aí, gente, eu vou tentar explicar pra vocês isso, mas vai ficar difícil. Bem, tem esse aparelho na mente, que é uma produção muito bagaceira. A gente vê que esse filme é uma produção muito bagaceira. O filme só tem esse cenário aí desse consultório horrível. A maior parte do filme fica 1 hora nesse cenário. E, pô, olha o aparelho que é. É só uma porra de uma luz com umas linhas na cabeça. Mas beleza. E aí rola uma parada de conexão mental ali com a doutora e com a Regan. E aí temos aqui uma situação que o padre também assume. A Regan sai da parada que está conectada na mente dela. Tá conectado na mente da doutora. A doutora, através da mente dela, consegue assistir o que tá passando na cabeça da Regan. E aí o padre assume, ou seja, a Regan desconecta, conecta no padre, e o padre consegue ver a mente da Regan também, com a Regan desconectada e da doutora também. Não deu pra entender porra nenhuma, também não entendi, mas é isso que acontece. E aí, a doutora ela começa a passar mal, começa a sentir infarto, sei lá o que ela tá sentindo ali. E presa, e ela começa a ficar presa dentro da cabeça da Regan, que tá desconectada, e o padre também tá desconectado. Então tá difícil de explicar, mas é isso. Então ela tá presa na neurona da Regan, e aí começa essas situações aqui, que é uma parada muito bagaceira, que é uma dupla exposição, que a gente vê ali a Regan endemoniada do primeiro filme, que é a outra atriz, é uma dublê maquiada com uma maquiagem muito horrorosa, diga-se de passagem. Então tem isso também, que piorou tudo nessa dupla exposição horrível, e eles ainda pioram a dupla exposição, colocam o padre morrendo no passado, com a enfermeira ali, com a doutora morrendo no presente, e aí tem a dupla exposição ali da Regan possuída, que é a dublê com a cara da Linda Blair, misturado com uma tela dividida com a doutora passando mal. E aí rola com a Regan do passado endemoniada fazendo carinho no coração da doutora, e a Regan do presente tentando salvar a doutora. E no final das contas, isso tudo, essa confusão toda que você com certeza não entendeu nada que eu tô explicando. Se você assistir o filme vai ser pior ainda, eu tô tentando explicar da melhor forma possível. Mas realmente é uma parada que não dá pra entender. Depois disso, a doutora só fala assim, tô salva, tá tudo bem. Beleza. Tipo, não tem nada. Tipo, essa é uma conexão mental que ela olha o passado da Regan através da mente da Regan, que tá desconectada da máquina, que o padre também tá olhando, e o padre pede pra salvar, e a Regan tenta salvar, sendo que a Regan do passado tá apertando o coração ao mesmo tempo que tá matando o padre. O padre no passado. Então é isso. Essa cena é basicamente isso acontecendo, tá? E aí depois dessa treta toda que aconteceu, a doutora começa a fazer draminho com o padre falou, viu, é o demônio. E a doutora falou assim, não, o demônio não acredito nisso e tal. Então é isso, aí o padre começa, aí ele vê um desenho e fala assim, onde tá tendo um incêndio aqui? Do nada, ele vê um desenho que a Regan fez, e onde tá tendo um desenho? Ele procura o incêndio ali, e a doutora ali, descrente e tal,
E aí a doutora olha o desenho do padre, que é o padre em chamas, e aí o desenho se realiza ali na cara dela na hora. Pra ela acreditar de novo. Pra que tem essa cena? É só a doutora voltar e falar assim, caraca, isso aqui foi tenso, eu acredito agora nessa parada de demônio. Pra que tem toda essa cena do incêndio de um desenho? Só pra causar um conflitozinho na doutora, cara? Não precisa disso. Mas enfim, tem essa situação do desenho, que o desenho se realizou e tal, e aí a Regan vai dormir, sendo que o padre ainda está conectado com a mente da Regan, aí a Regan vai dormir e por nuvem, por Wi-Fi, o padre consegue sonhar o sonho da Regan, e o sonho é o seguinte, é um gafanhoto da câmera, é um gafanhoto viajando na África e tal, e aí temos aqui um cara fazendo uma mandinga ali com uma marimba, pra cima do gafanhoto e tal, beleza. E aí a Regan fica sonâmbula e tem um enquadramento legal, uma fotografia legal nessa cena, é bem enquadrada, é bem dirigida, mas aí tipo ela tá sonâmbula e vai cair, sendo que ela acaba não caindo, ela acaba acordando ali. E é só isso. Então é isso, basicamente é isso. É a Regan quase caindo no AP dela lá, que ela mora lá no último andar, e é isso. E ela mora com a Sharon, tá? Ela mora com a Sharon, não mora mais com a mãe, porque obviamente a Ellen Burstyn não quis participar dessa continuação, então dane-se, né? Então beleza. E aí volta o sonho, né? Essa parada do sonho dela, com conexão neural com o padre, por Wi-Fi. E aí eles veem que tem uma nuvem de gafanhotos na África e tal, e aí a gente vê que tem o padre Merrin, jovem, ali na África e tal, que ele está estudando e tal, os demônios e tal. E aí tem uma criança endemoniada lá, e a criança fala que é o Pazuzu. O Pazuzu ele é o demônio dos ventos, então tem tudo isso que é representado pelo gafanhoto, que é a praga trazida pelo Pazuzu. Então tem tudo isso, né, que como é um demônio dos ventos e traz a praga dos gafanhotos junto com ele. Então tem essa analogia dos gafanhotos e tem a questão dos curandeiros, né? Que os curandeiros é aquele molequinho que fica com a marimba, né? Com a marimba fazendo mandinga, esse molequinho aqui. Que eles são os curandeiros que eles conseguem espantar o demônio, espantar os gafanhotos. Então tem essa história e tal. E o Pazuzu, ele vem pra Terra para possuir as crianças para se vingar desses curandeiros da marimba. É basicamente isso, né? Beleza, mas aí o padre, ele resolve exorcizar o demônio, então o que ele faz? Ele sobe com o demônio por uma montanha ali de pedra, ele começa a escalar uma montanha com um demônio, com um moleque endemoniado numa corda, sei lá, e aí todo mundo fica puxando, tem uma galera que tá ajudando ele, aí tem um cara que cai igual bosta, ali lá no chão, que a gravidade zero ali, uma gravidade super estranha que ele tá caindo. Então é isso, e a gente descobre que o que rolou. Voltamos pro presente, a gente descobre que a Regan cura essa garotinha, que essa garotinha era surda, ela não ouvia, e a Regan começa a conversar com ela, e a garota começa a ouvir e a falar. Ela é surda e muda. Então a gente descobre que a Regan é uma dessas curandeiras, né? Ela tem esse dom, ela tem esse poder de ser uma curandeira, e por isso que ela foi possuída pelo Pazuzu no primeiro filme. Roteiro, gente, roteiro. Bem, tem isso, né? Tem essa questão. E aí ela vai com o padre lá pro museu, e aí o padre fala, ih, esse lugar aí é o que rolou no teu sonho, não é? Eu vou lá pra ver porque teve aquela criança endemoniada que o padre Merrin exorcizou, né? Aí lembra essa parada, é a Regan, é a Regan sonhando com conexão neural, junto com o padre, sobre o passado do padre Merrin, que claramente ela não presenciou, que ela nem era nascida. Entendi. Ai, eu desisto desse filme. Essa review, caraca, cara, tá difícil, mas é exatamente isso. Então tem isso, ele vai no museu e vê o lugar que rolou a parada no sonho, e o padre resolve ir pra lá, né? Então ele escala a montanha lá, né? Ele leva pedrada na cabeça, que a pedrada foi tão forte que como ele tá
conectado à nuvem com a Reagan tá sapateando lá ao mesmo tempo lá na puta que pariu, ele tá na África, ela tá em Nova York, Washington, sei lá. E aí ela sentiu a pedrada foi tão forte que ela sentiu ali por nuvem, né? E depois disso, o padre, ele encontra um cara todo bugado, que só fica falando Kokumo, que o Kokumo é o nome da criança que ficou endemoniada, né, no caso. Então ele fica repetindo, e aí ele chega no Kokumo, que é o James Earl Jones, com fantasia de gafanhoto. É o James Earl Jones, o Sir James Earl Jones, o Mufasa, o Darth Vader, com uma fantasia de gafanhoto. Beleza. E aí o padre, ele anda e tal, ele não vê que tem um chão cheio de espinho, ele acaba furando o pé, numa cena que tem até uma maquiagem legal, um gole legalzinho, só que isso tudo era só uma ilusão, era só um sonho e tal. Aí o Kokumo, que é o James Earl Jones, que era a criança possuída no passado, na lembrança do Merrin que tá dentro da cabeça da Rika. O Kokumo, ele não é um cara fantasiado de negócio, na verdade era só uma ilusão, e na verdade o Kokumo é um cientista, né? É um cientista que ele começa a explicar pro padre sobre gafanhotos. E aí o filme agora, ele entra ele fica uns 10 minutos explicando sobre gafanhotos com essas imagens assim, que parece documentário do Animal Planet. O filme ele vira um documentário curta-metragem sobre gafanhotos. Então tem essa situação, né? Que é muito ruim. Cara, que filme é esse, cara? Ai, meu Deus do céu. Enfim, e depois acaba. O padre vai embora. Pra que existe essa sequência? Do padre indo, o padre vai lá, escala, toma pedrada na cabeça, que até a Reagan sente via Wi-Fi a pedrada, e depois ele vai, encontra o cara bugado, encontra o James Earl Jones de gafanhoto, fura o pé na ilusão, acorda, vê o James Earl Jones cientista pro cara fazer um documentário sobre gafanhotos, e depois o padre volta pra casa e foda-se. Meu Deus do céu. É muito ruim. Tá, enfim, essa cena não leva nada a lugar nenhum, é só pra preencher o filme, né? Claramente. E aí ele volta, e aí a Reagan ela rouba o aparelho de conexão neural, que eles já estão conectados, então não sei por que ela rouba para se conectar de novo, mas acontece isso, eles acabam se conectando em casa com esse aparelho aí, né? Só que aí dá um bug, a conexão neural buga, e o padre fica bugado. Ele fica bugado, ele começa a ir pra casa da Reagan em Washington, a casa que teve o primeiro exorcismo, lá do primeiro filme. Ele vai bugado até a casa, enquanto isso, tipo, a Sharon e a doutora Tuskin vão pra lá também, só que de carro. Só que o carro delas bate ali no muro da casa da Reagan, né? E é isso. E a Reagan chega na casa, porque ela tá indo perseguir o padre bugado, né? E aí ela chega na casa, e ela abre a porta do quarto dela, e se depara com a dublê da Linda Blair com uma maquiagem horrível. Com uma maquiagem horrível, imitando a maquiagem do primeiro filme, que claramente dá pra ver que é a dublê dela. É. Mas enfim, aí logo depois ela vira a Reagan, demônio sedutora, né? Só fica com a lente de contato, porque né, a Linda Blair não aceitou fazer a maquiagem pesada, mas a lente de contato tá de boa. Então ela fica seduzindo o padre ali, né? Na forma demônio. Então olha só, é a Reagan vendo a Reagan versão demônio seduzindo o padre, e o padre vendo a Reagan versão demônio, sendo que tem a Reagan versão normal do lado dela, do lado dele, falando, padre, desbuga aí, fala aí, desbuga aí, padre. Enfim, depois disso... e o demônio ele se multiplica, porque o demônio ele tá fazendo essa ilusão no padre, que ele tá bugado, tá na mente da Reagan, mas só que o demônio também entra na mente da Sharon lá embaixo que bateu o carro, tá?
e a Sharon ela começa a se pegar fogo, ela começa a se queimar, né? Tem isso também. E lembrando que o padre ele vai seduzir, ele é seduzido pela Regan demônio, sendo que nessa época o ator devia ter uns 60 anos e a Linda Blatt tinha 17. E tem uma cena dele, né? Eu nem botei o frame aqui porque não precisava botar esse frame. Mas depois disso o padre desbuga no meio da seduzância, né? Da Regan. O padre desbuga e ele começa a brigar com o demônio. Então ele começa a brigar ali com a Regan endemoniada e tal. E aí do nada vem gafanhotos na cidade. Enquanto acontecendo isso, começa um quebra-quebra, né? Um quebra-quebra ferrado com esses gafanhotos e a casa começa a desabar. Né? Começa a ter um terremoto, a casa começa a desabar, aí vem os gafanhotos ali, e aí a Regan do nada começa a fazer a mandinga lá do menino lá do meio do filme, né? Só que sem a marimba. Ela finge que tem uma marimba e fica fazendo a mandinga com os gafanhotos lá. E aí os gafanhotos se acalmam, né? E somem. E acabou. O filme é isso. Realmente, o filme é isso. Tipo, acabou o filme. Aí tem uma cena da Sharon morta ali, queimada, que coloca o cobertor ali, que, né, tá errado, mas enfim. E acaba. O filme é isso, gente. O filme é isso. É um filme confuso, que não leva nada a lugar nenhum. Não sei nem como é que encerro esse vídeo. Mas é isso. Esse é o Exorcista 2, o Herege. O filme acaba com a Regan fazendo marimba com os gafanhotos. Ou seja, qual é a problemática do filme? Nenhuma. A problemática do filme acontece como? Como que se resolve a problemática do filme? Com a Regan fazendo marimba. É isso. Não tem outro jeito de encerrar essa review. O filme acaba assim. E então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E desculpa, mas esse é o Exorcista 2. É isso.